Bom, torcedor vascaíno, acabou de terminar Vasco da Gama 2, Madureira 0. A primeira vitória do Vasco neste campeonato carioca. A primeira vitória do Vasco da Gama nesta temporada de 2025. A primeira partida e a primeira vitória também do técnico Fábio Carille. Um Vasco que mostrou, eu acho que resumindo o que foi esse Vasco da Gama e Madureira, foi o Vasco que apresentou o futebol. O Vasco que talvez, pensando de uma forma rápida aqui nesse pós-jogo, tenha apresentado hoje, na primeira etapa. O segundo tempo não foi bom do Vasco, mas na primeira etapa, um dos melhores futebols já vistos nesse período recente. O Vasco realmente, aquilo que foi passado pelo técnico Fábio Carille aconteceu. Se a gente sentou, se você vascaíno sentou hoje para assistir a um Vasco intenso, um Vasco correndo, um Vasco de puxada de contra-ataque, um Vasco utilizando as pontas, esquece. Você não assistiu, você não viu esse Vasco e não verá. O Vasco de Fábio Carille será exatamente o Vasco que vimos no primeiro tempo. Um Vasco que troca de bola, um Vasco calmo para pensar as jogadas, um Vasco que arma o jogo, um Vasco que passa a bola por todos os atletas do time. É Jair, é Coutinho, é Paulinho, é Tietê, é Piton, todo mundo participando e todo mundo girando. E exatamente essa forma com que o Vasco da Gama jogou hoje contra o Madureira na primeira etapa faz com que os atletas não aguentem, porque é um jogo de muita intensidade. O Vasco, ele para jogar dessa forma que atuou no primeiro tempo, terá que estar muito bem fisicamente acima de tudo, senão não vai dar certo. É um Vasco que não para de jogar, né? Um Vasco que não para de girar. Os atletas não param, cara. A gente viu o Tietê muitas vezes pisando lá na ponta esquerda. E o Tietê é volante. Então o Vasco, ó, rodando. Um futebol bonito de se ver. Para quem gosta de acompanhar futebol e para quem é vascaíno, pela essa partida, é claro, é muito difícil a gente tirar como média uma partida contra o Madureira. Mas, se esse desempenho continuar, tá realmente muito legal. Vai ser um Vasco que vai deter a posse. Vai ser um Vasco que não vai deixar o adversário jogar e vai querer a bola para si. Talvez é isso que o vascaíno já quisesse ver do Vasco da Gama há muito tempo. E hoje, contra a equipe do Madureira, conseguiu ver. E esse discurso pode até ser utilizado. Ah, Lucas, é o Madureira. Você está cantando vitória contra o Madureira. Meu amigo torcedor vascaíno, o que eu tenho para te falar nesse momento é o seguinte. Eu comecei a acompanhar realmente futebol com os meus 17 anos. 16. Quando eu tinha 16 anos, o Vasco da Gama estava exatamente na temporada 2016. A minha idade acompanha as temporadas do Vasco da Gama. No ano de 2020 eu abri esse canal. No ano de 2020 o Vasco caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo o canal, automaticamente eu me aproximei do Vasco. Eu estive mais perto do Vasco. Eu acompanhei mais jogos do Vasco. E eu lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. O Campeonato Carioca do Vasco da Gama de 2021 e o Campeonato Carioca do Vasco da Gama de 2022. Eu fui a São Januário ver um Vasco na estreia do Campeonato Carioca sofrendo com o time titular para ganhar da Portuguesa. Sofrendo com o time titular para ganhar da Portuguesa. Eu vi um Vasco no Campeonato Carioca com o Raniel, com o Anderson Conceição, com o Edmar, com... Caraca, esqueci o nome dele até. Bruno, esqueci o nome do... É Bruno, aquele meio campo lourinho. Esqueci o nome dele. Bruno Nazário, cara. Eu vi esse Vasco. Então, com todo respeito, eu não vou me basear no Vasco e Madureira. Eu não vou olhar para esse jogo e me empolgar. Mas eu tô falando que eu acho já muito positivo eu ver um Vasco e Madureira hoje e ter calma. Sabe por quê? Porque eu sabia que o Vasco não iria perder o jogo. Pelo menos durante toda a primeira etapa. O segundo tempo, realmente, o Vasco caiu de rendimento. Mas durante toda a primeira etapa, o Vasco da Gama foi muito bem. Muito bem. Vasco que realmente me interessou, meu amigo. Me interessou. Só para você aí, torcedor vascaíno, ter uma noção, olhando, por exemplo, para as estatísticas do jogo. O Vasco fecha a partida com 9 finalizações no gol, assim, do Madureira. Das 9, acerta apenas 3. Enquanto o Madureira, ele mesmo chegando 7 vezes ao gol do Vasco, não acerta nenhum chute no gol do goleiro Léo Jardim. O Vasco fecha a partida com 53% da posse, sendo de fato muito superior. O Vasco hoje, ao meu ver, ele fecha a partida com muitos pontos positivos.
É claro, essa questão realmente do escape ofensivo, da velocidade, do ponta rápido, hoje mostrou mais do que nunca que está fazendo muita falta no elenco do técnico Fábio Carille. Mas o que eu acho mais interessante é que o Fábio Carille conseguiu trabalhar com as peças que tem. E eu acho que isso, o saldo, né, do técnico Fábio Carille diante dessa partida hoje contra a equipe do Madureira é muito positivo. É muito positivo. O Vasco tem um bom elenco, eu acho. Principalmente olhando para o setor de meio campo. Mas a parte ofensiva do Vasco é ruim. E o Fábio Carille hoje conseguiu trabalhar com as peças que tem. Conseguiu ajeitar o seu setor ofensivo com as peças que tem. Então eu acho isso, assim, muito interessante. Muito legal, realmente, o que o Vasco da Gama fez hoje. Muito legal o desempenho da equipe hoje. Muito legal a atitude do Vasco hoje. Só que aí, nem só de flores foi esse Vasco Madureira, é a minha opinião. Se eu tenho 2 pontos negativos a falar, Pablo Verratti. Hoje, mais do que nunca, ficou nítido o seguinte ao senhor Pablo Verratti. Vai pedir R$1 milhão na China, no Catar, no Japão, no Iraque, que seja. Mas no Vasco você não vai pedir R$1 milhão, porque você não tem bola. Não tem bola para pedir R$1 milhão no Vasco da Gama. Você é um bom jogador, você tem um faro de gol absurdo, você marcou um gol no final da partida, um gol entregue a você de bandeja após um cruzamento perfeito do Puma Rodrigues, mas você não tem condições de jogar no Vasco da Gama recebendo R$1 milhão. Qualquer atacante meia boca que chegar e jogar no Vasco da Gama, me desculpe, o senhor Pablo Verratti, será melhor que o Verratti. O Verratti é um bagre, o Verratti não sabe jogar futebol, ele tem um faro de gol. Você lembra do Hernani Brocador no Flamengo? A gente tem que utilizar esse exemplo em 2011, 2012, 2013, não sei. A bola batia e entrava. Esse é o Verratti. Só que se você quer ter um time mais tático, mais técnico, um time mais bonito jogando, esquece Verratti dentro de campo. Não vai rolar com ele. E o outro ponto negativo pra mim, que é Coutinho Payet. Eu achei um desrespeito botar o Payet faltando 15 minutos pra acabar com o jogo, cara. Acabar o jogo, assim, um desrespeito. Payet pode entregar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Assim, tem bola pra entregar muito mais, cara. Tem bola pra entregar muito mais. Eu acho que colocar o Payet faltando apenas 10 minutos pra acabar a partida, 15 minutos, é um desperdício com esse camisa 10 francês. E eu, na situação do Payet, ficaria revoltado. Porque o Coutinho não rendeu absolutamente nada. Isso eu vi do jogo. Eu, Lucas, vi isso. Eu acho que o Coutinho não rendeu absolutamente nada na partida. Nada, meu amigo torcedor. O Payet poderia ter entrado antes. O Payet poderia ter rendido antes. E na próxima partida do Vasco da Gama, o Vasco e Maricá, salvo engano, nesse próximo domingo, bota o Payet no lugar do Coutinho. A gente quer ver o Payet. Eu gosto do Coutinho. Mas o francês, quando entra, ele entra, na minha opinião, muito melhor do que o Coutinho, cara. O Coutinho entrou, ficou assim, no primeiro tempo todo no Vasco. E o Payet apresentou muito mais futebol do que ele no pouco tempo que entrou no segundo tempo. Então, assim, é complicado, é complexo, mas é isso. É um jogo curto, rápido, e a gente vai falar muito mais sobre esse jogo na Corda Vascão de amanhã. Então, desde já, fiquem atentos, fiquem ligados, curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Deixe nos comentários o que você achou desse Vasco Madureira. E como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas!